Oi, queridos, estamos de volta aqui, tá? E nós vamos falar hoje sobre a igreja em contraste com as denominações. A gente sabe que a gente escuta muito por aí as pessoas falarem que eu vou à igreja, né? E então eu queria falar o contraste do que é ser igreja e eu vou à igreja. Parece que no nosso meio aí, a maioria das pessoas vem com a mentalidade porque foram treinadas e preparadas para irem à igreja e não para serem a igreja. E as denominações aí cada vez se espalham mais, oficializam a divisão, enquanto nós vamos ver hoje que o coração de Deus, quando olha para o Rio de Janeiro, por exemplo, ele só vê uma igreja. Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja no Rio de Janeiro, quem é que ia ler essa carta? Se Jesus aparecesse no domingo de manhã, onde é que ele ia reunir? Então é dessa maneira que nós queremos entender um pouquinho a igreja em contraste com a questão das denominações. Antes de tudo, né, a gente tem que ler o livro de Atos, para ver como a igreja era na sua origem, a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, como nós falamos, né, que o Senhor tanto deseja restaurar nesses dias. E notar como é que os apóstolos agiam, qual era a atitude dos discípulos naquele tempo. Então nós precisamos entender muito bem isso. Eu vi uma frase esses dias que fala sobre a unidade da igreja, que fala o seguinte: não me importa qual é a tua denominação, desde que você se envergonhe disso. Não tem que ser glória para nenhum, né? O ser presbiteriano, o ser batista, né? O ser católico, o ser metodista. Você vai ver, o próprio nome já mostra que as pessoas estão olhando para a igreja somente em parte. É igual 10 cegos, você pega 10 cegos e bota numa sala, traz um elefante para aquela sala e num toque só, cada cego tem que dizer o que é um elefante. E o primeiro vai dizer lá, né, é um tubo grosso, peludo, que sai ar, né, porque pegou na tromba. O outro vai dizer, não, é mais fininho, assim, cabeludinho no final, falar do rabo. O outro vai dizer, não, é uma cartilagem grande que se mexe, muito mole, que pegou na orelha. E cada cego, com um toque que deu, vai dar uma definição sobre o elefante diferente. Então, o próprio nome das denominações já mostra como é em parte, né? Presbiteriano, vamos falar aqui do presbitério. Batista, vamos dar ênfase ao batismo. Né? Pentecostal, vamos dar ênfase aos dons. Assembleia de Deus, congregacional, vamos falar da congregação, da assembleia. E cada igreja procura se limitar, né, a uma questão específica, enquanto a gente vê que o coração de Deus nos dar um entendimento mais completo do que é a igreja. E, queridos, nós temos que começar do zero. Para você entender o que é a igreja, para você entender o que Deus quer falar contigo hoje aqui, você precisa se esvaziar, começar do zero. Eu lembro que quando eu jogava voleibol, joguei no Fluminense, fui campeão brasileiro, 1980, né, vovó mocinha, e a gente sempre via que tinha vários atletas que vinham, que estavam acostumados a jogar vôlei de praia. Então eles vinham, né, para jogar com a gente e os técnicos ficavam aterrorizados, porque traziam muito vícios da praia, né? Então às vezes era mais difícil, os técnicos falavam, era mais difícil para o técnico preparar um cara desse que já vinha com essas manias e vícios da praia, do que pegar alguém que nunca tinha jogado voleibol, né? Então a gente tem que entender que com a igreja também a gente tem que vir assim, a gente tem que vir vazio. Se a gente vem trazendo, né, a nossa linguagem, né, as nossas manias, os nossos hábitos, né, todo aquele ranço que a gente vem trazendo, fica muito complicado da gente poder entender o que realmente o Senhor quer. Então, queridos, a igreja saiu tão fora da normalidade
que para voltar ao normal é muito difícil. Então nós temos que ver a planta original, nós temos que entender o que o Senhor realmente quer quando Ele fala sobre a igreja. Então nós para construirmos uma casa, né, nós precisamos de uma planta. Então eu quero dizer para os irmãos que Deus tem uma planta, Deus tem um modelo dele, né, quando Ele fala sobre edificar a igreja. E a gente vai lá para Moisés e a gente vê como a questão do Moisés lá e do tabernáculo, né? Deus falou o quê? Faça tudo conforme o modelo que eu te dei, que você viu lá no monte. Então Deus tem o projeto perfeito, Ele tem a planta, tá? Ele dá todos os detalhes. Moisés, ele não ousou dar nenhuma sugestão, apesar de ser conhecedor de toda a ciência do Egito. Ele sabia, por exemplo, como é que faziam as pirâmides. Uma coisa espetacular, que eles faziam aqueles planos inclinados, iam botando as pedras lá para cima, depois tiravam aquelas areias todas e ficava a pirâmide ali, uma coisa tremenda. Mas ele não ousou dar opinião nenhuma para Deus sobre a construção do tabernáculo. Então o homem não tem autoridade para inventar nada, queridos. Tá? Em relação à igreja, que, poxa, se ele foi tão específico para o tabernáculo, que era algo passageiro, você imagina para a igreja hoje. Né? O que Deus quer é absoluto, mas o como Ele quer também é absoluto. A gente não pode inventar, não pode deixar na mão de homens opinar de como deve ser edificada a igreja. Então, no início, queridos, a igreja estava de acordo com a planta original, com o modelo que Deus deu. Agora, depois, com o passar do tempo, foi se perdendo e entrando em quê? Por caminhos tenebrosos. Até que na Idade Média estava em densas trevas. E a gente vê lá o quê? Entrando o quê na igreja? Adoração a santos, adoração a Maria, batismo de criança, a questão da Inquisição, a venda das indulgências. Então a gente vê inúmeros desvios que chegaram na igreja e que nós temos que corrigir essas distorções e voltar para a planta original, porque Deus já começou a restaurar a igreja dele, né? Desde aquela época até hoje, Deus vem restaurando. Ele vem trazendo sucessivos avivamentos, reformas, visando o quê? Trazer a igreja de volta ao seu estado original. Foi assim lá com Lutero, né? Foi assim com Calvino, com John Wesley, tá? A maneira que Deus foi trazendo de volta valores. O problema é que as pessoas ficaram só naqueles valores. E nós precisamos o quê? Entender que Deus foi trazendo cada uma dessa restauração, mas para um outro fim lá na frente que nós temos que olhar na plenitude. Nós temos que olhar como um todo, né? O movimento pentecostal, por exemplo, né? A restauração do dom do Espírito Santo lá em 1900, é uma coisa tremenda que Deus restaurou, mas não podemos parar ali. Não podemos nos cercar em quatro paredes com as nossas dogmas, as nossas doutrinazinhas. Nós temos que olhar para o todo de Deus, aproveitar cada uma dessa restauração para entender o que é que Deus quer para a igreja. A igreja, queridos, é a casa de Deus, a morada coletiva de Deus. Não há um lugar feito de tijolos, amados. Pedra, cimento, mas é um conjunto de pessoas, pedras vivas, nas quais Deus habita. Ninguém é igreja sozinho, né? Mas unidos uns aos outros somos o quê? O corpo de Cristo, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, somos nós. Lê lá Efésios 2, 19 a 22. Então, queridos, o que Jesus disse sobre a igreja? Jesus não falou muito sobre a igreja. Ele falava acerca do reino de Deus. Tá? E como consequência, né, disto surgiu o quê? Surgiu a igreja. Está lá, né? Jesus só falou duas vezes a respeito da igreja. Está lá em Mateus 16, 15 a 19, quando ele fala para Pedro, né? Quem eu sou? Pedro diz, tu és Cristo, Filho de Deus, vivo. Então Jesus falou o quê? Sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Sobre o quê? A revelação de que Cristo é o Filho de Deus. E vem lá a Igreja Católica, tá? E acha que Pedro, então, que é o primeiro Papa, e começa a criar, então, essa história do papado, e daqui a pouco vem a infalibilidade do Papa, daqui a pouco vem dizendo que o Papa é Deus, e a gente está vendo aí hoje em dia, né, que o Papa não é nada infalível, que o Papa não é Deus, o Papa está falando aí o que quer, totalmente contrário a todos os princípios bíblicos e até mesmo católicos, não é isso? Então Jesus falou, nessa vez aí, quando falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, amados, e falou, tu és Pedro, Petrus, fragmento de rocha.
E sobre essa pedra, Petra, grande rocha, né, Jesus, sobre a rocha Cristo edificarei a minha igreja. Então Pedro é só o quê? Parte da igreja, né, como todos nós. Então a igreja está fundamentada sobre o quê? A revelação de que Cristo é o Filho de Deus vivo, o Messias de Israel é Jesus o Cristo. Coisa tremenda, amém, queridos? Jesus só tem uma igreja em toda a terra. Todos aqueles que são salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. A igreja em toda a terra, tá? É uma igreja que é universal, é uma igreja ampla. E lá em Mateus 18, versículo 15 a 19, também, quando ele coloca lá, né, se teu irmão pecar contra ti e tal, ele fala o quê? Dize-o à igreja. Então esse texto fala também sobre o quê? A igreja em uma determinada cidade, em uma determinada região. Então Jesus não falou muito sobre a igreja. Ele falou do reino de Deus. E de tanto falar do reino, surgiu a questão da igreja como manifestação de quê, amados? Do reino de Deus. Então a palavra igreja vem de eclésia no grego, né? Que eclésia são chamados para fora, tirados de um sistema. Então, de acordo com Mateus 16, 18, nós vemos o quê? Que a igreja é de Jesus, é sua igreja. Não existe esse negócio, gente, de minha igreja. Quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem, porque lá na minha igreja, porque na minha igreja, não, na minha igreja é assim, na minha igreja é assado. Não existe esse negócio de minha igreja, amados. A igreja de quem é, amados? A igreja é de Jesus, e a igreja é uma só existe um corpo, só existe uma noiva. Tá? Ela não fica fragmentada por aí. A igreja é edificada por Cristo, amados. Nós somos os cooperadores, os colaboradores. É igual o ovo e a galinha. Tá? O ovo e a galinha. Você não pode botar o ovo. A galinha que bota o ovo. Mas você pode o quê? Você pode colocar o ovo debaixo da galinha. Né? Para que a galinha, né, possa então chocar os ovos. Então, se o Espírito Santo não fizer a obra, milhares de palavras, de conceitos, de opiniões, de doutrinas humanas, tá? Não vão mudar ninguém, não vão mudar nenhuma pessoa sequer. Quando fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amados, o que está querendo dizer, cara? A igreja não existe para ficar parada, amados. A porta é um instrumento que, de defesa. A igreja deve o quê? Avançar contra o inferno e arrebatar as pessoas de lá. Então é isso que as portas do inferno não prevalecerão, não é que as portas estão vindo te atacar e não vão vencer, não. A porta está lá parada, você tem que ir lá e tirar da boca do lobo a ovelha, nem que seja para ficar só com a orelha. Tá? Mas você, como a Bíblia diz, né? Mas você tem que ir lá, tá? e atacar a porta do inferno e tirar as pessoas do inferno. Isso que a igreja tem que fazer. A igreja é edificada sobre a rocha. Né? Então é uma localização espiritual em Jesus. Ela é edificada sobre a revelação de quem é Jesus. A igreja é revestida de autoridade para ligar e para desligar. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, amados, aqui no Rio de Janeiro, quantas igrejas existem? É uma só, queridos. É uma só. Tá? Não se deixe enganar. 1 Coríntios 1:2 fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja em Corinto, uma igreja só em Corinto. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Tem milhares de textos, amados, para vocês entenderem sobre esse negócio de igreja, que mostra o quê? A igreja em uma determinada região, em uma determinada cidade, a referência é sempre no singular, ela nunca no plural, pois só existe uma igreja, tá, determinada, tá, em uma região, em uma localidade, em uma cidade. Então que bagunça que existe na igreja hoje, nessa divisão toda aí que é oficializada pelos nomes que se dá, das denominações, nomes limitados. Não, a minha é presbiteriana, então vou ficar só nessa questão do presbitério. Não, a minha é batista, eu vou valorizar aqui o batismo. A minha é
Assembleia de Deus, então vou valorizar aqui a Assembleia. As pentecostais, vou valorizar os dons do Espírito Santo. Queridos, olhemos para a igreja de uma forma ampla, de uma forma plena. Então, a igreja só está separada por localidades geográficas, por cidades, e não por templos e muito menos por nomes. Amém, amados? Apocalipse 1:11 fala assim: quem dizia, o que vês? Escreve no livro e envia-os às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, querido, Ásia era o quê? Era um continente. E as localidades citadas eram o quê? Cidades. Então, no livro de Atos, em todo o Novo Testamento, a igreja não tinha o nome, era conhecido como nome na cidade. Só damos nomes a coisas plurais, quando existe mais de um, para diferenciar. Né? Então, queridos, o nome discrimina. Todos os discípulos de Jesus fazem parte da mesma igreja. Quer ser batista, quer ser metodista, quer ser católico, quer ser Assembleia de Deus. Tá? Tudo isso, a própria palavra católico significa universal. Então, nós somos católicos. Né? Nós somos católicos, apostólicos. Né? Agora, cristãos e não romanos. Não somos romanos. A igreja de Roma é a igreja de Roma. A igreja do Rio de Janeiro é a igreja do Rio de Janeiro. Pois somos parte da igreja o quê? Universal. Então somos católicos, porque somos parte da igreja universal. É edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja autoridade máxima é quem, amados? Cristo, e não o Papa. Graças a Deus. Ainda mais com o Papa que nós temos hoje. Tá? Que não tem Papa na língua, né? Que só fala coisa contrária, né? À doutrina de Cristo. Então, de que igreja você é, né? Já viram essa pergunta? Qual igreja você é? Então a resposta é muito simples, da igreja de Jesus. Eu sou da igreja de Jesus. Se você estivesse em uma denominação e alguém perguntasse o porquê desse nome, aí você tentaria explicar: eu sou metodista, porque parará, parará. Eu sou batista, porque parará, parará. Eu sou presbiteriano, porque parará, parará, parará. Eu sou igreja de Nova Vida por causa disso, disso outro. Eu sou do Ministério Vida Nova por causa disso, disso outro. Tá? Não existe. Tinha alguém andando ali na Austrália, né, numa cidade da Austrália, e aí ele viu assim uma placa, assim, um templo gigantesco, e a placa: a igreja verdadeira. Aí ele: caramba, que coisa, né? A igreja verdadeira, legal. Aí ele andou mais um quarteirão, outro templo bem maior, e estava escrito: a verdadeira igreja verdadeira. Vai parar quando esse negócio? Quando é que as pessoas vão entender esse negócio? Nós hoje, amados, temos um privilégio, e por não pertencermos a nenhuma denominação. Então, quando alguém nos pergunta que igreja nós somos, nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não do nome da igreja. Então, estamos tão longe da normalidade que a anormalidade passa a ser o normal e a normalidade passa a ser o anormal. É incrível. Temos que retornar, então, para o Novo Testamento. Nós não somos, queridos, a única igreja no Rio de Janeiro. Nós somos parte dela, né? Junto com todos os outros irmãos, independente, tá, se estão lá envolvidos com denominação. O fato de não adotarmos o nome não pode ser uma barreira de separação, né? Mas facilitador para a unidade. Como eu falei, o nome oficializa a divisão. Nós entendemos que nós acabamos sendo mais um grupo na cidade, né? Só que a gente não se conforma com isso. A gente quer buscar o quê? A unidade. Então só existe uma igreja no Rio de Janeiro, em várias congregações. Essa é a realidade de hoje. Mas Deus, quando olha para o Rio de Janeiro, Ele só vê uma igreja. Amém, queridos? Aleluia. Uma questão básica aqui é a diferença de organismo para organização. Então a igreja não é uma organização, amados. É um organismo. A diferença básica é que um organismo ele tem vida. Um organismo tem organização, mas precisa de vida para funcionar. É igual o corpo humano, por exemplo. Agora, uma organização não precisa ter vida para funcionar. Aí você está falando de um computador, de uma empresa. Não tem que ter, não precisa do teu nome. Amém? No livro de Atos, vemos que a igreja ela se movia em relacionamentos. Lá em Atos 2, 42 a 47, quantas pessoas conhecem esses textos? Mudou a minha ideia, mudou o meu conceito do que é a igreja. Atos 2, 42 a 47, eu gostaria de ler com vocês. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Então, amados, os relacionamentos são os ligamentos do corpo, é o discipulado, é o companheirismo, é o compromisso, é a amizade, é o suprir necessidade, é o suportar uns aos outros, é o tratar da vida uns dos outros, é realmente ser governado por Cristo, através dos irmãos, é edificar uns aos outros. Então a igreja, amados, não é uma construção de tijolos, mas é uma casa de pedras vivas, ajustadas uma com a outra, edificadas para a morada de Deus. A igreja é composta por pessoas que recebem Jesus como Senhor de suas vidas. Se alguém não tem Jesus como Senhor de sua vida, mesmo que congregue em algum lugar, não faz parte do corpo de Cristo. Um rato no saco de batata não é uma batata. Esse exemplo é fantástico. Não é uma batata. Um rato dentro de um saco de batata não faz dele uma batata. É a mesma coisa. Quem não está em Cristo, no meio da congregação, não faz parte dos filhos de Deus. É apenas uma mera criatura que precisa nascer de novo ainda. Então, por isso, quando nós evangelizamos, queridos, não devemos pregar a igreja, e sim Jesus. Devemos pregar Jesus, a porta do reino, e não venha ver como é bom na minha igreja, porque aqui entre nós é tão gostoso. Vem cá para você ver, puxa, tanta liberdade que tem lá, o pastor faz isso, faz aquilo, fulano de tal. Não é isso, queridos. Nós temos que pregar quem? Jesus. Então, se uma pessoa ela vem para a igreja por causa dos relacionamentos, da comunhão, da ajuda mútua, do estilo de vida do povo, a questão da família, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai se decepcionar e vai discordar de uma coisa ou outra e vai se afastar. Então não é essa, na porta ali nós temos que dar todo o recado. Então, se uma pessoa recebe primeiramente a Cristo como Senhor de sua vida, ela entenderá a igreja e se submeterá a ela de uma forma ampla e restrita, amém, queridos? Então a igreja, amados, é o produto do reino de Deus na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, amém, queridos? Agora vamos falar, queridos, sobre o plano de Deus para habitar na igreja. Essa é a coisa fantástica, né? Entender esse propósito eterno de Deus, de ter uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, de ter uma casa para habitar, uma noiva para casar, né? Então um templo, né, para morar, isso tudo que a gente tem que entender. A igreja não é uma construção de tijolos, queridos, mais uma vez, mas uma casa de pedras vivas, ajustadas umas às outras, edificadas para quê? Para a morada de Deus. Então a gente vai lá e vê uma figura da igreja no Antigo Testamento, né? Então o Antigo Testamento aponta sempre para o Novo, né? Tudo que é anunciado e mostrado lá se cumpre em Cristo, né? O Antigo Testamento é o Novo escondido e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então toda a figura do Velho Testamento aponta para uma realidade do Novo Testamento. Vamos ver algumas coisas? Festa da Páscoa, por exemplo. Os cordeiros imolados, o sangue nos umbrais das portas. Isso aqui a gente traz para hoje, se cumpre em quem? Em Cristo. O cordeiro pascal, o sangue de Cristo que nos salva. Amém, queridos? Então, você tem que conhecer todas essas ligações. No Velho Testamento lá fazia a festa do Pentecoste, né? As primícias, né? E aqui se cumpriu como? Derramamento do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento fala-se do sábado, né, como o dia do Senhor. E como é que ele se cumpre hoje? Tá? É um descanso na graça de Deus. Achareis descanso para vós. Né? Em quê? Na graça de Deus e não em guardar um dia ou outro. Porque, queridos, não é sábado que é o dia do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Também não é domingo. Como algumas denominações falam, não, domingo é o dia do Senhor. Por causa da ressurreição. Não tem esse negócio que todo dia é dia do Senhor, mas tem o descanso no povo de Deus. Lá no Velho Testamento, a figura do tabernáculo, né, do templo, tá? Se cumpre hoje em quê? No homem renascido.
num homem restaurado, né? Num homem redimido. Tá? Então é assim que você vê a figura no Antigo Testamento se cumprindo hoje, tá? No Novo Testamento. Lá fala do átrio, fala do santo lugar, fala do santo dos santos. Hoje, como é que se cumpre isso? É o homem que é o quê? Triuno também, né? É o corpo, é a alma e é o espírito, amados. Então, queridos, o homem, por causa de sua carnalidade, tende sempre a ficar com a figura, com o antigo, tá? E não entende o novo, não entende a nova aliança, não entende o que Jesus trouxe para nós. Então, ainda hoje, um dos principais problemas é que as pessoas pensam que Deus só habita no templo. Né? Você pode falar que Deus está em todo lugar e dirão que é verdade, mas sempre associam a presença de Deus ao templo. E amados, a presença de Deus, nós estamos na presença de Deus como habitantes hoje em dia, amados, e não mais somente como visitantes. Né? Você não vai à igreja para entrar na presença de Deus. Você já vive na presença de Deus. Você é a igreja. 24 horas por dia, você está com Deus. Então, estar com Deus não é, para nós, uma visita, é uma habitação. Então, 24 horas por dia, você pode estar na presença de Deus. Não é no momento do louvor que você agora, espera aí, queridos, eu vou entrar na presença de Deus. Você levanta as mãos, aí você vai no céu. Aí daqui a pouco acaba. Me interrompeu agora, eu queria ficar mais um pouquinho. Parece que você saiu da presença de Deus. Não existe isso, amados. Amém? Se um ladrão rouba e passa em frente à matriz, né? Ele faz o quê? Faz o sinal da cruz. Por quê? Porque aquilo é a igreja. O cara acabou de roubar, passa lá na igreja, faz o sinal da cruz. Então, não é aqui, é onde a igreja se reúne. Igreja não é templo, é povo. Deus não habita num prédio feito por mãos humanas. Querido, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando fala lá no texto que eles iam ao templo, eles ficavam o quê? É no pátio externo, que era o chamado Pórtico de Salomão, que ficava lá fora, que não tinha nem piso, que Jesus escrevia na areia. Fala ali, né, com a mulher pecadora lá, adúltera, fala que ele estava no templo e trouxeram a mulher para ele escrevia na areia. Lá dentro era tudo, as coisas mais preciosas que tinha, não era lá dentro quando Jesus ia no templo. Era onde? No local público, no shopping center da época, nós temos que entender isso. Então, queridos, a igreja não é templo, é povo. Deus não habita no prédio feito por mãos humanas. Então, a gente tomando então a figura do templo judaico, nós encontramos a mesma estrutura nas catedrais católicas e nos templos evangélicos de hoje. Tá? Então, olha lá, no templo lá tinha o quê? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Né? O átrio, hoje, como é que se traduz hoje? Como é que faz? É onde ficam os fiéis, né? O povo, né? Os bancos. Né? A galera fica ali no branco, dos bancos é como se fosse o átrio. O santo lugar é onde? É o altar lá, né? Onde fica quem? Os coroinhas, os leigos, né? A pastorada, né? Então tá lá em cima, a cadeira, todo mundo bonitão lá. E o santo dos santos, tá? É onde fica lá a hóstia, né? O cálice. Então que só o sumo sacerdote, o padre, é que pode entrar lá. Continua na mesma estruturazinha do Antigo Testamento. Não é isso que o Senhor tem para nós, amados. Temos que entender o que é a igreja. Se olharmos para a palavra de Deus, veremos que Deus nunca planejou habitar num templo ou numa construção de tijolo. Nunca foi o coração de Deus. Né? Quando Davi falou em 1 Samuel 7 que queria construir uma casa para Deus, Deus viu e falou assim: Davi, você não entendeu nada, eu quero construir uma casa em você. Essa foi a resposta. E quando falou lá que o descendente dele que ia construir, estava falando de Jesus, o pessoal pensa que era Salomão. Olha só as distorções que tem, meus amados. Então, Deus, ele durante a história, amados, ele foi progredindo com o seu plano. Ele começou lá com Jacó, com a pedra, lá em Gênesis 28, 17 e 19. Essa é a casa de Deus, olha só. Ele estava no ar livre e Jacó chamou a pedra de a casa de Deus, Betel. Então Deus começou o quê? Com uma pedra. Aí depois ele vem o quê? Ele vem e institui o quê? O tabernáculo. Lá em Êxodo 25, 8 e 9. O povo tinha sido tirado do Egito. Deus diz para Moisés fazer o tabernáculo. Aí a questão do santuário, né? Eu habitarei no meio deles. Deus habita com o povo. Queridos, eu fui lá, a primeira vez quando eu cheguei do Egito para Israel, o primeiro lugar que eu fui no deserto foi ver uma réplica do tabernáculo, a coisa mais emocionante que tem. Ainda mais de lá que tinha um judeu convertido lá, messiânico,
contando toda a história do tabernáculo, desde Moisés lá até Jesus, cara. É uma coisa assim que eu chorava igual uma criança, arrepiante. Você vê ali a réplica da Arca da Aliança, né, do propiciatório, todas as coisas, é uma coisa assim mais fantástica que tem. Tá? Mas o tabernáculo foi passageiro, foi para aquela época. Aí depois vem o quê? Vem a questão do templo. Lá eu falei 1 Samuel, mas em 2 Samuel 7, versículo 5 e do 11 ao 16, mostra lá o quê? Deus falando o quê? Quem é você para construir uma casa para mim? O Senhor te fará casa, olha só. O teu descendente edificará casa ao meu nome, está falando de Jesus. Mateus 1:1, os dois únicos a quem Deus prometeu descendência. Né? Então, queridos, o templo começa, lá em 1 Reis 8:27 também, reconheceram que o templo era incapaz de conter a glória de Deus. 2 Crônicas 2:6, Salomão, um dos descendentes de Davi, falando lá, 2 Crônicas 2:6, Isaías 66:1, fala, que casa me edificareis vós? Que casa me edificareis vós? Eu vou caber? Qual a casa que vocês vão construir? Reunir no Maracanã? Não cabe a glória de Deus. Não adianta. O que você construir não vai caber a glória de Deus. E as pessoas começam a perceber isso. Lá em Atos 7, 48 e 49, e Estevão compreendeu o que Deus disse no Velho Testamento e que se tornara realidade através da igreja. Lá em Atos 17, 24, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mateus 1, 23, em todo o caminho do Antigo Testamento, o que Deus queria? Habitar conosco, amado. Essa é a história da igreja. É Deus querendo habitar conosco. João 1,14, habitou, ou tabernaculou entre nós. A figura do tabernáculo se cumprindo. Deus querendo habitar em nós. Em nós. Amém, queridos? Depois, então, a gente vê Deus habitando na igreja, um edifício de pedras vivas, tabernaculando entre nós. João 14, 16 e 20, 16 a 20 e 23. Leia lá. Habita conosco e está em vós. Faremos nele morada. 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo do Espírito Santo. Deus habita em vós. Efésios 2, 20 a 22 fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a pedra que é Cristo, edifício bem ajustado, diferente de uma pilha de tijolos, de um monte de tijolos, tá? Mas conectados uns com os outros pela massa. 1 Pedro 2,5, pedras vivas edificadas como casa espiritual. E ainda Hebreus 3, 4 e 6 fala, somos casa espiritual em Cristo. Fora dele? Não. Então, o antigo, tá, é figura do novo. Amém, queridos? Então, queridos, eu queria que dessa forma simples vocês pudessem entender com clareza o que é a igreja. É a morada coletiva de Deus. A igreja somos nós. Amém, amados? E eu queria falar agora, então, começando já a ir para o finalmente aqui, sobre a questão da igreja nas casas, né? Que antes de Jesus, né, as pessoas iam uma vez por ano até Jerusalém para oferecer sacrifícios pelos seus pecados, para adorar a Deus, né? E havia o templo dividido em 3 partes, né? O átrio, o santo lugar, o santo dos santos, que representava o quê? Representava a presença de Deus. E havia um véu que separava o santo do santo lugar. Só o sumo sacerdote podia entrar lá para oferecer sacrifício pelo povo. Quando Jesus morreu, o véu do templo, amado, se rasgou de alto a baixo. Olha, de alto a baixo. Mostrando que agora, com o fim dos rituais e tradições judaicas, todos nós podemos ter acesso à presença de Deus e toda hora e em todo lugar. João 4, versículos 21 a 24 fala assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, a igreja é totalmente diferente de templo, de lugar, de tijolos. A igreja é igual o quê? A pessoas, amados. Não existe lugar específico para adorar a Deus. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Lá, João 4:24. Amém, amados? E a igreja na Bíblia, né? Atos 2, 44 a 47, nós já lemos lá. Está falando de quê? Comunhão, está falando de unidade, né? Está falando lá do pórtico de Salomão, como eu falei, que se reunia nos locais públicos. Tá? A gente vê vários exemplos na Bíblia da igreja reunindo na beira do rio, na praça, no monte, no vale, em vários lugares. Onde tiver o povo de Deus reunido, ali estará a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E também fala, a Bíblia fala muito sobre a igreja que se reúne nas casas, amados. A igreja estava presente tanto no dia a dia da cidade, testemunhando onde o povo estava, né, quanto nas casas, orando, se edificando, compartilhando, tendo aqueles momentos gostosos, né, de devocional. Romanos 16, versículo 3 a 5 e o 14 e 15, fala assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, e a Nereu e a sua irmã, e a Olímpias, e a todos os santos que com eles estão. Aonde, amados? Nas casas. Então é a igreja em sua casa, né? Os santos reunidos, a intimidade. Então, queridos, a igreja se reunia na casa dos irmãos, em pequenos grupos, onde havia o quê? Edificação, companheirismo e intimidade entre eles. 1 Coríntios 16, 15 a 19 fala assim: agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Regozijo-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito, assim como o vosso. Reconheceis, pois, aos tais, as igrejas da Ásia vos saúdam. Quando fala as igrejas aqui, está falando o quê? Do continente. Quando fala da cidade, fala a igreja, né? Saúdam-vos efetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, querido, há as igrejas na Ásia e a igreja que está em sua casa. Na Bíblia, a palavra igreja no plural sempre indica localidades geográficas diferentes. Agora, a igreja em uma cidade sempre é uma igreja só. Igreja em Corinto, igreja em Éfeso, em Laodiceia, etc. Quando se trata de várias localidades, a palavra aparece no plural. Igrejas na Ásia. É um continente, né, que envolvia o quê? Muitas cidades, muitas igrejas, portanto. Então, querido, a igreja no singular, ela indica a igreja em uma cidade. E a igreja no plural indica sempre o quê? Localidades geográficas diferentes, né? Nunca doutrinas diferentes, nunca ponto de vista diferentes. Amém, queridos? Colossenses 4,15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Então, Laodiceia, uma localidade, uma cidade, e em sua casa. Então, a igreja universal, ela é em toda a terra. Cristo, cabeça da igreja. Agora, a igreja local é uma igreja em uma localidade, um bairro, um quarteirão, uma cidade. Amém, queridos? Bem, e o Espírito Santo, meus amados, é que conduz a igreja para as casas. É ele que conduziu a igreja para a casa. Quando houve a perseguição, né, ela espalhou-se por toda a Ásia.
Grécia, Caia, etc. Pois para onde quer que os cristãos fossem, pregava o evangelho, ganhava pessoas para Cristo e a igreja crescia. Se eles estivessem apegados a um lugar, a um tempo, talvez a história da igreja terminasse naquela época, terminasse por aí. Então a igreja, ela não tinha templo. Não há indício da construção de templos no Novo Testamento. Essa história começou lá no ano 300 depois de Cristo. Constantino se declarou cristão e paganizou a igreja, tá, com todas essas doutrinas. Eu vejo às vezes que as pessoas vão lá para a Turquia, né? E lá na Turquia é onde estão as 7 igrejas. Aí a pessoa vai lá para Éfeso, por exemplo, lá, aí fica, eu queria saber onde é a igreja. Fica procurando ruínas da igreja, como se tivesse um templo que está em ruína. Não existe isso. Ninguém vai achar na Turquia, queridos. As 7 igrejas não tinha templo nenhum. Era nas casas. Então você não vai ver, se você já teve o privilégio de ir na Turquia, você vai ver ali que você está cometendo uma gafe tremenda, dizendo que quer conhecer a ruína das igrejas lá de Apocalipse. Não existe isso. Amém? Não tinha o templo. Então, queridos, a igreja é a casa de Deus. O templo somos nós. Hebreus 3:6. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então a igreja, queridos, não possuía templo. O templo que aparece em alguns textos do Novo Testamento refere-se ao templo dos judeus, quando a igreja estava em Jerusalém. Os judeus perseguiam a igreja. Os cristãos não podiam entrar no templo. O templo era usado para sacrifício segundo a lei judaica. A igreja se reunia ao lado de fora do templo, eram os locais públicos, era o pórtico de Salomão. Ali havia comerciantes, ali havia cambistas, como está lá em João 2, 14 e 16. Jesus ainda não tinha morrido. Então, quando a igreja sai de Jerusalém e vai ao mundo, não se ouve falar de templos. A igreja não é um edifício. Então existe um costume errado, de se chamar de igreja o local onde a igreja se reúne. O prédio ou salão onde a igreja se reúne não é igreja, é construção. Ele não tem nada de santo ou sagrado e não abriga a presença de Deus. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Romanos 12, 5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Amém, querido? Então a igreja é um conjunto de pessoas salvas e redimidas por Jesus, com compromisso uma com as outras e com Deus, e que estão envolvidas na sua cidade para testemunhar de Cristo e proclamar a sua palavra. Então não está restrito a lugar, não é uma organização, é um organismo, é o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então quais são as diferenças entre os templos religiosos e as igrejas que estão nas casas, que estão em todos os lugares? Os templos religiosos, amados, são frios, enquanto que na casa dos irmãos é o quê? É o calor humano. Nos templos religiosos, é tudo muito impessoal, enquanto que na casa dos irmãos é uma coisa mais receptiva. Nos templos religiosos fica aquele aspecto religioso, formal, enquanto na casa dos irmãos demonstram vida. Os templos religiosos custa caro, para manter um absurdo, tá? Enquanto que na casa dos irmãos já estão prontas. Então, nos templos religiosos, há uma separação clara entre a vida natural e a vida cristã. Enquanto que na casa dos irmãos, o quê? Introduz a obra de Deus no contexto da vida natural do discípulo. Uma coisa só. No templo religioso, massifica-se a obra. Enquanto que na casa dos irmãos, os grupos pequenos é que produzem a comunhão verdadeira. Nos templos religiosos, o fruto da religiosidade do homem, ele é fruto da religiosidade do homem, enquanto que na casa é o quê? É a indicação do Espírito Santo para a igreja, você ser guiado pelo Espírito Santo em tudo. Então, meus queridos, concluindo,
Tá? Você tem que aprender a ser igreja e não ir à igreja. Isso não existe, essa expressão. Não tem esse negócio de minha igreja, é a igreja de Jesus. Não tem esse negócio de construção de tijolo. Deus não habita. Nenhum lugar é suficientemente grande para a glória de Deus, para a habitação de Deus. Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em mim. Essa é a igreja de Deus. Essa é a noiva, a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E nós fazemos parte disso. Deixa Jesus habitar. Deixa Jesus habitar na tua vida. Tá? Não você isolado, não você sozinho, mas você o quê? Formar corpo, junto com os outros discípulos. A igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os discípulos, todos os filhos de Deus numa cidade. Um grande abraço, até a próxima. Fica com Deus. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal. Eu sou o pastor Osias Matos. Estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? Se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fica com Deus.